Tá. A graça, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Deu para perceber que vocês respiraram hoje de manhã quando acordaram? Então eu vou repetir. E a graça e a paz. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Vamos orar. Que Deus tem algo novo para falar aqui. Deus tem algo excelente. E vai usar a tua serva. Heloísa, vou falar um negócio. Não fique assustado quando você vir os pequenos fazendo coisas estranhas dentro da sua casa. Não fique assustado. Não é só na sua casa, não. Estamos vendo aquelas crianças, algumas, pelo menos umas 5, tem algo novo que Deus vai fazer e vai assustar os pais. Mas pais, não se assustem. Vó, não se assustem. Amém? Amém. Deus, Ele usa as pedras para clamar quando o homem é insensato. Amém? Então é isso que Deus vai fazer. Amém. Portanto, Senhor, usa a tua serva com poder, autoridade, para que os nossos corações estejam abertos para receber não aquilo que está saindo da boca dela, mas aquilo que o Senhor deseja. Amém. E o Senhor já formatou Amém. dentro do seu coração, que nós vamos receber hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, Jesus. Amém. Quando fala desses pequenos fazer coisa estranha, só Deus sabe. Ai, Jesus amado. Glória a Deus, né, irmãos? Nós somos privilegiados de podermos estar aqui nessa manhã e Deus faz coisas além daquilo que a gente imagina. E a palavra que o Senhor falou ao meu coração está em Isaías, capítulo 60. A gente tem vivido tempos difíceis, né? Cada dia as lutas parece que mais intensas. Mas nós temos que entender que nessas lutas intensas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco e o Senhor está nos preparando, nos forjando para as coisas grandes de Deus, que Deus vai fazer através das nossas vidas. Então fique atento e não se disperse com tudo aquilo que você está vivenciando. E pergunta para Deus: Senhor, para que eu estou vivendo isso? Qual é o seu propósito dentro disso? O que eu tenho que aprender dentro dessa situação? Amém? E essa palavra aqui diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Tem outra versão que diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus está falando para nós nessa manhã que é tempo de posicionamento, que é tempo que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha e nós não podemos ficar indiferentes em relação às guerras, em relação às batalhas. E eu gosto muito do livro de Isaías. O livro de Isaías, ele traz para nós esperança, renovação,
encorajamento da parte do Senhor. É um livro onde nós vemos a revelação de Cristo. Antes de ele nascer, 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou sobre o Messias. E a época que Isaías profetizou, Israel estava passando por um período de escuridão, por um período de desespero, e eles estavam debaixo do jugo da Síria. Então, quando Isaías profetizou, ele falou dentro de um contexto de grande luta que estava sobre o povo de Israel. Queridos, e Deus falava para mim, não é diferente para com vocês. E esse momento difícil que Israel estava atravessando, tinha um porquê, tinha uma razão, era devido a seus ouvidos estarem tapados, a seus ouvidos estarem fechados, para ouvir aquilo que os profetas estavam declarando da parte de Deus. E Deus falava comigo, quantas vezes eu tenho falado com vocês através da minha palavra, eu tenho falado com vocês através dos profetas, eu tenho falado com vocês até através da boca das crianças, e vocês não têm me dado ouvidos. E muitas vezes nós questionamos a Deus o porquê disso, o por causa daquilo, e nós não estamos atentando para a voz do Senhor para conosco. Aquilo que Deus está falando conosco. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Todo dia Deus fala. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, Deus fala. Deus fala com a gente no sonho. Deus revela para a gente no sonho. E muitas vezes a gente não se dá o trabalho de pedir ao Senhor a revelação, o discernimento, o entendimento daquilo que Deus está falando conosco. E por desprezar as profecias, o povo se distanciou do Senhor e o povo se corrompeu com outros deuses. E o Senhor falava para mim, com o que é que vocês estão se corrompendo? Com certeza nós não estamos nos curvando diante de imagens, queridos, mas temos nos corrompido com a questão financeira, temos nos corrompido com a questão de outros tipos de ídolos no nosso coração. Muitas vezes nós levantamos pessoas dentro do nosso coração e idolatramos pessoas. E uma das coisas que Deus falava comigo muito clara é que nós idolatramos os nossos problemas. Nós damos valor demais àquilo que nós estamos passando, porque dói muito aquilo que nós estamos passando. E nós muitas vezes esquecemos que o nosso Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo, do que as lutas que nós estamos passando. Sabe, nós cultuamos os problemas, porque nós ficamos em volta deles o tempo todo. E nós não queremos aprender a descansar no Senhor. Não queremos aprender a buscar o Senhor como deveríamos buscar, até ver as coisas mudarem. E no capítulo 6, Deus chama Isaías para dizer que o povo ouça, que o povo quer ouça, quer deixe de ouvir. O Senhor vai continuar enviando a sua palavra, o seu conselho, o seu ensino, a sua correção. Queridos, muitas vezes nós procuramos os profetas, nós queremos que os profetas falem conosco, mas nós queremos que o profeta fale aquilo que nós desejamos ouvir e não aquilo que nós precisamos ouvir. O profeta, ele é levantado por Deus para nos mostrar os tempos e os modos, como as coisas devem acontecer e fluir. O profeta é levantado para consolar, o profeta é levantado para exortar, para direcionar, e muitas vezes nós não queremos a exortação, muitas vezes nós não queremos o direcionamento que Deus nos traz através da boca do profeta. Porque vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós posicionamento, vai exigir de nós algum sacrifício, e nós muitas vezes não queremos dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando conosco. Quanta coisa Deus tem falado com você. E quantas delas você tem dado ouvidos? E é nesse momento dessa luta travada que Isaías busca o Senhor.
e pede ao Senhor para que se apresse com o livramento. Esses dias orando com uma pessoa, ela falou para mim, pastora Heloísa, estou lá no Salmo 70, Senhor, apressa-te. Né? E a gente quer que Deus faça as coisas depressa na nossa vida, porque a gente quer logo sair dessa fornalha que está ardendo 7 vezes mais. Mas Deus muitas vezes não quer nos tirar da fornalha depressa, porque senão a gente não sai o vaso que Deus quer que a gente seja. O vaso, teve uma época na minha vida que eu fiz cerâmica. E então a gente pintava aquela cerâmica, aqueles vasos, e os vasos iam para o forno. Antes de vir, né, ele é moldado ali no coisa do oleiro. O oleiro molda o vaso vai para o forno. Depois ele é pintado e volta para o forno. E a gente não quer ir para o forno. Ninguém quer ir para o forno. É? Mas Isaías, ele confiava na promessa de Deus quanto ao reino de prosperidade que aconteceria, que viria a ser cumprido através da vida do Messias. E assim como Israel, queridos, nós passamos por momentos difíceis, por lutas, por dores, nós passamos por cativeiros por causa da nossa desobediência. E nós passamos por momentos em que nós não vemos saídas para situações na nossa vida, em que nós não vemos uma luz, onde a nossa fé enfraquece, onde a nossa esperança ela desaparece, onde momentos de desânimos vêm para nos abater, momentos de prostração, e não importa quão negativo seja o passado ou aquilo que você está vivendo hoje, Deus, ele pode fazer você se levantar e resplandecer. E a palavra do Senhor para nós é: levanta-te e resplandece. Queridos, Deus não está fazendo um convite para nós. Deus não está falando, olha, se você quiser, né? Deus está dando um comando para as nossas vidas. É um chamado a uma ação. É um chamado a uma atitude. Levanta-te. Sai do lugar onde você está. E Deus está dizendo, comece a fazer algo dentro dessa situação que você está vivenciando. Não fique acomodado, não fique prostrado. Tenha uma reação. E um comando. Deus está falando para nós, sai da inércia. Sai do comodismo, do conformismo. Começa a se mover, a se direcionar para algo maior que eu tenho para a sua vida. Glória, aleluia. E fala para o seu irmão assim, o diabo só pode mudar ou alterar o plano de Deus na sua vida se você não cooperar com Deus. E quanta coisa o diabo já mudou na nossa vida, já alterou na nossa vida, porque nós não cooperamos com Deus dentro daquilo que Deus já falou conosco muitas e muitas vezes. E um comando, uma declaração, para ter validade, ela depende do seu autor, de quem está dando este comando. E nós vimos dentro da nossa nação alguém que nem tinha um poder todo, dando comandos a ponto de libertar ladrão da cadeia e colocar ele como presidente da nação. Então, quem está dando um comando para a sua vida, para a minha vida, no dia de hoje, é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, o Criador do Universo. E Ele está dizendo para mim e para você, levanta-te. E
Ezequiel 12:5 fala: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e ela se cumprirá, diz o Senhor Deus. Deus está falando para mim e para você, que quer a gente ouça, quer a gente não ouça, a palavra de Deus vai se cumprir, ela vai acontecer, ela vai se manifestar, queridos. Então nós precisamos nos posicionar. E Isaías está dizendo para o povo: se levanta, se posiciona com firmeza, diante da certeza de que aquele que comanda, aquele que dá uma voz de comando, aquele que dá a ordem, aquele que declara, ele é fiel, ele é eficaz para cumprir aquilo que ele prometeu. Xarabacaya nagasui de canto recalabaxá. Queridos, Deus quer quebrar as cadeias de incredulidade que estão aprisionando a nossa mente e o nosso coração. Shanai kamai andai assé. Amados, nós olhamos para a situação e nós duvidamos daquilo que Deus tem poder para fazer na nossa vida. Porque na nossa mente, a mente que nós temos, humana, carnal, essa mente, romana, egípcia, mostra para nós que o nosso problema é maior do que a promessa de Deus. Deus está falando para mim e para você hoje que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas que nós precisamos nos posicionar com firmeza, independente da circunstância, independente do diagnóstico, independente daquilo que o diabo está soprando na nossa cabeça, independente se a casa está caindo na nossa cabeça. Deus está falando para nós que é tempo de posicionamento firme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a situação, olhe para o autor e consumador da sua fé. Deus falava para mim: não quero vocês apáticos e prostrados, indiferentes e abatidos, porque Deus, Ele nos chamou para fazer a diferença, para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, não somente para mudar os quadros da nossa vida, mas para mudar os quadros na vida de muitos que estão ao nosso redor. Deus falava para mim assim, para de olhar para o seu umbigo, e olhe também para a vida do próximo. E a palavra resplandecer, ela significa brilhar, fazer sobressair a luz interior. Queridos, Deus está dizendo para nós que nós precisamos começar a perceber, observar o potencial, os dons, os talentos que Deus nos conferiu. Nós nascemos com dons naturais, queridos. E quando nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito e Deus nos dá dons, capacidades espirituais. E o Senhor, Ele aperfeiçoa os nossos dons naturais. E muitos de nós temos deixado passar batidos esse potencial que o Senhor nos deu. Não temos utilizado essa capacitação para fazer a diferença na nossa própria casa, no meio dos nossos. Para fazer a diferença aonde Deus nos estabeleceu, na Raçui de Canto Camai Andaiassé. Deus te deu um trabalho, Deus te deu um emprego, Deus te colocou num lugar, perto de pessoas que estão carentes, perto de pessoas que necessitam de Deus. Deus te pôs para morar num bairro, Deus te colocou para morar numa vizinhança, aonde Deus quer resplandecer a luz dele através da sua vida. Aleluia! Você precisa usar o potencial que Deus te deu para fazer a diferença. E nós precisamos ter o cuidado de cultivar uma vida reta, nos esforçar para manifestar as virtudes de Cristo e mostrar a nossa identidade de filhos de Deus. Conheço um monte de empresa que não quer contratar crente por causa do mau testemunho.
por causa do comportamento. Na Hassuidecai Anagachá, mas também conheço empresas onde os crentes têm feito diferença. Shanai Kamai Andaiassé. Queridos, Mateus 5,16 fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E a nossa luz, queridos, essa luz do Senhor que irradia nas nossas vidas, ela é o nosso testemunho. Você já passou por uma experiência onde alguém fala para você: nossa, eu vi uma luz em você, eu quero ter essa luz que você... Nossa, é como se você brilha. Quantos de nós já tivemos essa experiência de pessoas verem essa luz nas nossas vidas? Mas essa luz, ela não tem que brilhar de vez em quando. Essa luz, ela tem que brilhar o tempo todo. E fala para o seu irmão assim: resplandecer é ter a luz que dissipa as trevas. É ter revelação de quem Cristo é e de quem somos nele. E para isso, devemos estar conectados em Cristo em todo o tempo. Queridos, Isaías fala aqui nessa palavra: porque vem a tua luz. E como eu disse, 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou do nascimento de Jesus como luz do mundo, sol da justiça. E antes de qualquer objeto brilhar, tem que haver uma fonte de luz. E ninguém faz nada sem luz, né? Você entra num ambiente escuro, você tem que esperar os seus olhos se adaptarem naquele ambiente, para você se mover, e assim mesmo é com muita restrição, né? Você não consegue fazer praticamente nada sem luz. E quando Deus criou o mundo, ele começou por onde, queridos? Gênesis 1, verso 3, haja luz, e houve luz. A Bíblia diz, né? No capítulo 1 e 2, no verso 1 e 2, era um tempo. Quando Deus começou a recriar a terra, a primeira coisa que ele falou: haja luz. Para salvar o homem das trevas, do pecado, Deus enviou Jesus. João 8,12 fala: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, nós temos a luz da vida habitando em nós. O Espírito do Senhor habita no seu espírito. Ele irradia luz. Sabe? E uma das coisas que Deus ministrava no meu coração: por que há escuridão, trevas em áreas das nossas vidas ainda? Deus falava isso para mim, queridos. Heloísa, ainda tem coisas na sua vida com as quais você precisa lidar, porque ainda são coisas que ainda estão em trevas, e que eu quero irradiar a minha luz. Nós somos chamados, queridos, para fugitar as trevas, e onde nós passarmos, a luz do Senhor tem que resplandecer, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para expulsar demônios, libertar cativos, curar os quebrantados de coração, apregoar as boas novas do reino. E isso, amado, é dentro da sua própria casa e é em cada área da sua vida. Nós precisamos entender que essa luz está brilhando. Então, quando nós vemos uma situação lá dentro da nossa casa, ao invés da gente bater de frente, entrar em confrontos, brigar, discutir, a gente precisa posicionar com Deus dentro daquilo que a palavra nos ensina e pedir ao Senhor discernimento. É demônio ou é a natureza humana aqui, Senhor? E começar a orar. Se é demônio, meu querido, tem casca de demônio que vai sair com jejum e oração. Você jejua, você ora e o diabo tem que sair. Mas tem coisa que é da natureza humana. E com a natureza humana, Deus vai tratar. Querido, com a natureza humana, Deus tem esmeril de aço, Deus tem lixa grossa, lixa fina, Deus tem... Sabe, como é que fala? Serra. E Deus tem aparado a aresta de muita gente aqui. E muitos de nós não queremos que essas arestas sejam aparadas.
Xarabacaianagachai. Porque aparar, querido, significa cortar, tirar pedaço, tirar aquilo que não está alinhando. A Bíblia fala para nós que nós somos pedras vivas. E nós fazemos parte de um edifício orgânico, que é o corpo de Cristo. Então Deus, Ele vai nos lapidar, Ele vai cortar aqui, vai cortar ali, e vai arrancar pedaço daqui, vai arrancar pedaço dali, para poder nos fazer encaixar dentro deste corpo, dentro desse edifício orgânico. E quantas vezes nós resistimos? Xarabacaianagasuidekai. Aleluia, Jesus. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, amados. Brilhar sempre custa alguma coisa. A luz, ela só brilha à custa daquilo que a produz. Uma vela, ela não pode produzir luz se ela não for acesa. E ela precisa arder para ela poder brilhar. Precisa se consumir. Se a gente acender essa luz aqui, a gente vai ver, daqui a pouco põe a mão, né? Você vai ver que ela está quente. Por quê? Porque ela está passando energia, ela está ardendo. Essa aqui eu não tenho certeza se a gente pega e ela esquenta, porque... Mas se você pegar uma lâmpada comum, você vai ver, né? Queima. E o que Deus falava para mim, que para resplandecer e ser uma bênção no mundo, tem um preço. Nós vamos ter que arder. E arder fala de sofrimento. Arder fala de passar por luta, de enfrentar desafios, de ser quebrantado, se deixar quebrantar, se deixar ser curado. Querer de verdade ser liberto. E isso ninguém deseja. Porque muitos só querem as bênçãos, né? O mundo deseja a glória sem a cruz. E muito crente deseja a glória, mas não quer passar pela cruz. Não quer ter que fazer renúncias na sua vida. E a Bíblia diz que antes da coroação, queridos, tem a crucificação. Paulo fala em 2 Coríntios 4, 6, 11. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Querido, sabe o que Deus falava para mim? Que nós insistimos em andar na carne e não queremos andar no Espírito. Porque andar no Espírito implica em mortificar os apetites da nossa carne. Implica em renunciar à nossa vontade própria diante de muitas coisas. Aí as coisas na nossa vida não dão certo e a gente vai questionar para Deus e a gente vai querer questionar o profeta e a gente vai ficar ali, né, rodando em torno de uma situação, mas a gente não quer muitas vezes ser confrontado e a gente não quer tomar postura e não quer fazer renúncia da nossa própria vontade, dos nossos prazeres, para nos moldar dentro daquilo que Deus tem para nós, dentro daquilo que Deus quer fazer em nós. Fala pro seu irmão assim: Deus tem negócio com você. E Ele sabe fazer brilhar o seu caminho. Jó 22, 25 fala: então Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada.
Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Isso requer posicionamento. Isso requer que nós estejamos nos movendo com uma atitude dentro daquilo que Deus quer que nós tenhamos. E a glória de Deus nasce sobre ti. Fala, querido, da manifestação do poder de Deus para vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, essa carne não se converte nunca. Essa carne ama o pecado. Ela gosta de pecar. Ela gosta de falar mal dos outros. Ela gosta de sexo. Ela gosta de comida. Ela gosta de dormir. Essa carne gosta. Mas essa carne, Deus quer resplandecer a glória dele sobre as nossas vidas, para nos dar poder de vencer o pecado, para nos dar poder para vencermos as oposições do mundo, as pressões, para poder exercer, para que nós possamos exercer influência, poder para nós manifestarmos os dons de Deus. Mas esse poder, queridos, ele tem preço, ele custa renúncia, obediência, submissão, oração, jejum e uma mente cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo. Significa que Bíblia, aleluia, todo dia, todo dia. Você come todo dia, né? Levanta, toma café, almoça, toma café à tarde, janta, e tem aqueles que beliscam o dia inteiro. O dia inteiro, né? Tá beliscando. Belisca a Bíblia o dia inteiro, querido. Come a Bíblia o dia inteiro. Narrasui decai andaiasse. Colossenses 3:1 fala: portanto, se já renunciaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, muita coisa na nossa vida precisa mudar. Muita coisa na nossa vida precisa tomar outro rumo. Mas está faltando posicionamento. Nós nos levantarmos. Xarabacai anagasuidecai. Deus falou comigo uma coisa muito interessante. O Senhor disse assim: para vocês hoje é muito fácil apertar o interruptor. Vocês vão ter, apertou o interruptor, pum, acendeu a luz, né? Mas a gente não tem noção do custo para que a luz esteja acesa. A gente não pensa, quando a gente aperta o interruptor, no custo que tem. Você sabe que você paga a conta no fim do mês, né? O custo da conta. Mas você não sabe o custo do processo. Porque para que haja luz, queridos, árvores, florestas inteiras são inundadas, terras, casas são desapropriadas, construção de represas que vai todo um gasto imenso, né, de recursos, linhas de alta tensão, tudo custa. E dentro da usina hidrelétrica, eu até pesquisei no Google para ver como que funciona, né, a usina hidrelétrica. E a água, ela impulsiona as rodas. E o giro das rodas, ele produz uma grande fricção nas turbinas para gerar a energia, para gerar a luz. Isso significa, queridos, para que haja manifestação do reino de Deus através da nossa vida, tem que ter uma oposição. E nós vamos ter que vencer essa oposição. Há uma fricção sendo gerada entre o espírito e a alma. Há uma pressão de valores, de conceitos humanos, em atrito contra os valores e os conceitos do reino de Deus dentro de nós, friccionando em todo o tempo. Há uma explosão de força
interagindo no nosso homem interior. Queridos, todos os dias, Deus vai permitir situações que vão nos confrontar e que vão nos pressionar. E à medida que nós vamos tomando as posições dentro da verdade da palavra de Deus, vamos tendo atitudes dentro da verdade da palavra de Deus, a glória do Senhor vai resplandecendo através das nossas vidas. Você vai sofrer oposição? Vai! Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto do diabo também você vai estar. Porque o capeta vai fazer de tudo para parar você. Vai fazer de tudo para fazer você não cumprir aquilo que Deus tem através da sua vida. Paulo fala lá em Efésios 5, 8, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, Deus falava grandemente comigo, que Deus vai trazer à luz aquilo que está em oculto, e Deus quer um posicionamento nosso, de humildade para reconhecer aquilo que está de errado em nós, aquilo que está de errado conosco. Deus quer que a gente tenha a humildade de reconhecer que nós não dependemos de nós mesmos, nem dependemos de ninguém, nós dependemos do Senhor, e é Ele quem levanta quem Ele quer para nos auxiliar a hora que Ele quer. E eu vou falar mais uma coisa: vigia. Está em pecado? Vigia. 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 Deus está falando que Deus está corrigindo. Deus já falou. Deus já falou. Deus já falou. Deus já gritou. Deus já... Usou até o filme da televisão que você estava assistindo para falar com você. Na Rasui de Canto, Kamai Andaias. E você está que nem Sansão. Xanai, Kamai, Anagasui de Kai. Eita, Jesus. Vigia. Porque Deus permite que venha a luz. Deus permite. Qual é o propósito de nós nos levantarmos, resplandecer e ter a glória de Deus sobre as nossas vidas? Mateus 5,16 fala: para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. Deus quer que a gente dê bom testemunho para que o nome dele seja exaltado. E nós continuamos egoístas, cheios das nossas razões. E o Senhor falava para mim: filha, isso não é só no mundo. A maioria dos cristãos, a maioria dos crentes vive em função de si mesmo, buscando benefícios para si, autopromoção para serem vistos. Isso acontece dentro da igreja. E não estão atentos às necessidades do reino, que é manifestar Cristo Jesus para o mundo. Jesus falando a respeito de João Batista, lá em João 5,35, ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. E o próprio João Batista fala, lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua.
Na Raçui de Canto, Camaiandaiacé. Queridos, quando nós estivermos ardendo, manifestando a luz do Senhor para o mundo, muitos vão querer apagar essa luz que está em nós, mas nós precisamos ter atitudes para que essa luz continue a brilhar. Quanta luz que eu tenho visto ser apagada de homens e mulheres de Deus que foram levantados poderosamente pelo Senhor, porque eles se uniram às práticas do mundo, queridos, porque eles não tomaram atenção, não tiveram atenção para as correções do Senhor, não deixaram Deus os lapidar. Xarabacai anagasuide. Bíblia nos fala, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu e você temos carne. Queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando em ambiente que a Bíblia diz que vão ofuscar, esconder a luz de Cristo que está em nós. A Bíblia fala lá em Mateus 5, 14, 15, da luz que é colocada debaixo do alqueire. Alqueire era uma medida de capacidade para coisas líquidas e secas. Elas eram umas bolsas colocadas, inclusive, nos jumentos para carregar, transportar os grãos. Mas o alqueire aqui, ele simboliza as nossas preocupações materiais, o alimento, o vestuário. E quantos de nós estamos ocupados, né? Colocando em primeiro lugar as nossas necessidades, colocando em primeiro lugar as coisas materiais, querendo coisas, casa confortável, e num consumismo, buscando enriquecimento. E não que isso seja errado. Deus quer que a gente trabalhe, Deus quer o melhor para nós, Deus quer nos dar os melhores empregos, as melhores posições, desde que nós saibamos lidar com elas. Deus não quer te pôr num lugar onde você vai cair. Você vai alcançar um patamar e vai se afastar de Deus. Deus quer te colocar num lugar onde você vai ter o melhor de Deus, mas que a glória do Senhor vai resplandecer através da sua vida, e muitos serão alcançados através de você, por causa dessa glória. Não é errado, nós queremos o melhor para as nossas vidas, mas será que estamos colocando Deus em primeiro lugar? Será que estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Será que nós estamos preocupados, ocupados em querer manifestar essa glória de Deus através das nossas vidas, antes de manifestarmos posicionamento social e status, manifestarmos riqueza material, boas casas, bons carros? Na raça e decai andaiacé. Lá em Marcos 6, 25, por que andais ansiosos? Né? A gente fica ansioso. Deus falava para mim, quanta gente ansiosa, preocupada com as coisas materiais, mas não estão preocupados em tratar com esse templo, em trabalhar esse templo. Porque, querido, o que você adquirir na terra vai ficar na terra. É esse templo aqui, é que vai para o céu. Xarabacai anagasfidecai. Deus fala também debaixo do vaso, lá em Lucas 8,16. Fala, nos lembra de Marta e Maria, onde Marta, né, agitada de um lado para o outro, estava ocupada com muitos serviços, ao contrário de Maria, que estava sentada aos pés do Senhor Jesus para aprender sobre o reino, para aprender quem ela era no reino. E fala de ritos cerimoniais, fala da religiosidade, de preconceitos religiosos, de tradições religiosas, né? E eu vou falar uma coisa para você. Esses dias eu estava assistindo uma aula de libertação, e nessa aula o pastor falou algo que eu nunca tinha me atentado, e o pastor falou a respeito de que quando a gente vem para o Senhor, muitas das coisas da religiosidade que nós trazemos, né, das religiões
que nós estivemos dentro tanto o espiritismo, todo tipo de espiritismo, o catolicismo e outras religiões, né? Que isso a gente às vezes fica muito mais preocupado com aquilo que a gente traz do espiritismo, principalmente, né, da macumbaria, do que aquilo que vem do catolicismo ou do kardecismo. Na raça e decanto camaiandaiase. Querido, e o católico, ele cultua mortos, ele acende vela para quem já morreu, né? Espiritismo. E então ele falava que a gente hoje nós estamos dentro da igreja, mas carregando ainda uma religiosidade dentro de nós. E muitas vezes, dentro dessa religiosidade, de um legalismo religioso, nós somos os juízes que julgam o pecado alheio, mas não julgamos os nossos próprios pecados. Na raça, nós somos capazes de apontar o dedo, mas nós não olhamos para o passado que nós tivemos. Ou nem mesmo por aqueles pecados que nós ainda insistimos em praticar. Você hoje já não fornica mais, você hoje já não adultera mais, você hoje já não rouba mais, você é mentiroso. Mente. Você hoje já não faz um monte de coisa. Fala mal dos outros. Fofoqueiro. Xarabacaia. Julga, aponta. Sabe? Tudo isso são prisões de legalismo religioso nas nossas vidas. Nós precisamos nos desvincular dessas coisas. Xarabacaia nagashai. Lucas 11:38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Jesus estava na casa do fariseu, de Simão, e ele estava lá abismado porque Jesus não tinha lavado as mãos antes de comer. Colossenses 2:20 fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, mas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A gente pode estar vestido até aqui, tampado até lá embaixo, mas aqui, ó, a motivação, Deus sabe qual que é. Xarabacai nagashai. Queridos, nós somos muitas vezes hipócritas. Mascaramos as nossas deformações, vestimos uma capa de santarrões e ficamos olhando o pecado dos outros. Shanai kamai andai, você está pensando que Deus não está vendo? Não? Deus está vendo, Deus está olhando para mim, está olhando para você. E ao invés de Deus estar falando para nós nessa manhã, ao invés da gente se posicionar em legalismo religioso, olhando os defeitos dos outros, né? Reclamando do defeito do outro, apontando o outro. Vamos olhar para nós mesmos, vamos dobrar nosso joelho, vamos orar por nós e vamos orar pelo próximo. Porque dessa forma, a luz do Senhor vai resplandecer através da nossa vida. E nós vamos estar arrancando pessoas do cativeiro. Sabe, irmãos? Ontem aconteceu uma situação, eu falei uma coisa e Deus me chamou a atenção. Querido, cheguei na minha casa ontem, dobrei meu joelho no chão e falei: Jesus, vermezinho de Jacó, Senhor, me perdoa pela minha boca. Jesus, me ajuda a botar essa boca no pó. Jesus, me ajuda a calar minha boca. Me ajuda a dobrar meu joelho e orar ao invés de abrir a boca. Sabe, queridos? Na raça e decai andai assim. Deus falou para mim: você acha que você está isenta de que aconteça com você isso que você está criticando o outro? Eu falei: não, Senhor, não estou não. E o Senhor falou: então, vigia, se arrepende e se coloca na brecha.
Amado, antes de falar com você, tem que falar aqui. Porque eu só posso pregar aquilo que eu vivenciar. É óbvio que eu estou em processo de construção, que Deus está destruindo dia após dia tudo aquilo que faz parte do velho homem para que o novo homem recriado em Cristo Jesus venha a crescer. E essa perfeição, a estatura de varão perfeito, é até eu morrer e além. Porque é algo que precisa ser crescente na nossa vida e vai durar a nossa vida inteira. O tratamento do Senhor para nos moldar, para nos transformar. Xarabacai Nagashai. E outra palavra fala que essa luz não pode ser colocada debaixo da cama. Lá em Lucas 8,16. Cama sugere duas coisas: ociosidade, desocupação, pessoa inativa, falta de empenho, preguiça. Né? Conheço pessoas que ficam deitada na cama o dia inteiro, passa o dia inteiro. Levanta da cama, deita na cama, levanta do sofá, da cama, deita no sofá, levanta do sofá, deita na cama. E não produz nada na vida, está desperdiçando o tempo dela, desperdiçando o tempo que estão ao redor, daqueles que estão ao redor dela, desperdiçando recursos daqueles que estão ao redor dela. Xarabacai, Anagashere, Eliahai. Pessoas que se levantam, que ficam, passam a sua vida prostrada. Eu conheço pessoas dessa forma. Pessoas que não produzem. Pessoas, meu amado, a palavra de Deus em Eclesiastes 10:8 fala: pela muita preguiça desaba o teto e pela ociosidade das mãos goteja a casa. Mulheres, quanta coisa tem numa casa para fazer, né, gente? A gente deveria ter salário para o serviço doméstico que a gente faz todo dia, né? Porque é serviço repetitivo. E quantas mulheres têm jornada dupla de trabalho? Não é verdade? Trabalha fora e trabalha dentro de casa também, né? E quanta coisa nós deixamos de fazer, que são coisas que precisamos fazer, deixamos de fazer, porque muitas vezes a gente já está tão cansado, está com uma preguiça, e as coisas vão ficando e vão amontoando. É ou não é? Na sua casa, a roupa para passar já chegou nessa altura aqui? Ou a para lavar? Meninos, a porta do armário está caindo. A torneira está pingando. Tem uma tomada que está dando curto. Tem um monte de coisa. Que precisa, olha lá o telhado, telha quebrada. A calha está entupida. Né? O mofo está subindo na parede. Aí a mulher tem que correr atrás daquilo que é obrigação do homem. Que o homem deve fazer. Xarabacai anagasfídica. Quanta coisinha acontece dentro de casa, quanto atrito acontece dentro de casa entre marido e mulher, entre pais e filhos. Por causa dessas pequenas coisas. Né? Essas goteirinhas. Né? Pai, você tem obrigação de ensinar o filho. Mãe, é você que ensina a organização das coisas para os filhos. Vocês não têm noção do que eu passo com o Gustavo e com o Guilherme, porque Deus não me deu 2 netos. Eu falei para Deus, né? Deus não quer ter neto. Ele falou, tudo bem, te dou mais 2 filhos. Aí, quem cria sou eu, eles passam o dia inteiro comigo, né? Quem corrige sou eu, Então, queridos... Ó, defensora. Tô brincando. Mas é verdade, queridos. E como é difícil, lógico, e como é difícil a gente ensinar uma criança, porque criança é birrenta, né? A Tauana que o diga, né, Bruno?
que a Bia não quer guardar os brinquedos, joga tudo pela casa. Gente, os meninos chegam lá em casa e falam assim, vó, faz cabaninha. Aí eu tenho que pegar o lençol e fazer uma cabaninha para eles. Aí tira todos os brinquedos que estão, joga tudo no chão e depois para catar, porque tem que ir para a escola. Aí aquela luta para essas crianças aprenderem organização. E a gente não quer ter a paciência de ensinar. Hoje, pai e mãe não quer ensinar filho. Fala, Jeová. Na raça e decanto, camai, andai assim. Pai e mãe não quer sentar com o filho e corrigir e ensinar sobre a vida, sobre as escolhas erradas, sobre as consequências. E muitas vezes os pais fecham os olhos, fingem que não está vendo, para não ter o desgaste. Xanai, camai, andai assim. Orecalá. E aí vai ter dor de cabeça depois. Muita dor de cabeça. Luz debaixo da cama, prazeres da carne. Não só o dormir demasiado, mas a lascívia, a prostituição, a pornografia, a promiscuidade. Fala, o pecado que impede a nossa luz de brilhar. Tudo isso são pecados que impedem a nossa luz de brilhar. Né? Você pode ter saído de um monte de coisa, mas ainda tem coisinha lá dentro que precisa ser trabalhada. Pensamentos impuros. O diabo sopra. Aí você está vendo televisão, até lá o jogo de futebol, de repente passa uma propaganda de uma mulher, né, quase nua lá, uma propaganda, um homem saradão, com aquele peitão de tanquinho, aquela barriga de tanquinho, né, lá todo, né, e aí já vem os pensamentos impuros, e se você não tomar cuidado com isso, vai levar a quê? Se você não tratar com isso, vai levar a quê? Xarabacai. E o que Deus está nos ensinando nessa manhã, queridos, nesse dia, é que quando o crente resplandece, ele afugenta as trevas e ele manifesta as obras do céu. E aí algo tremendo acontece. Os homens glorificam a Deus e o Senhor se torna visível para o mundo. É isso que Deus está dizendo para nós. Posicionamento. Para que a luz do Senhor venha resplandecer através de nós, para que a glória, o poder de Deus esteja sobre nós e nós sejamos aqueles que denunciam as trevas e os homens venham a glorificar a Deus e o Senhor se manifeste ao mundo através das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Na raçui de caia nagachá. Horecalash. Queridos, o Senhor me mostra muitas pessoas assim prostradas, sem força. Sem forças para lutar contra essas pressões, sem forças para lutar contra os desejos da própria carne, contra a própria vontade. E Deus hoje está dizendo para você que Ele trouxe essa palavra. Pela palavra nós somos limpos. Pela palavra nós somos lavados de tudo aquilo que está nos contaminando. E é a palavra que nos dá força. É a palavra, meu amado, que nos impulsiona através do Espírito que está em nós, para que nós venhamos a reagir, a tomar posição, a nos levantar. Xarabacai, anagasuidecai. Orecalash. Eu quero orar com você. Fala assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu me expus à ação do Teu Espírito, através da Tua palavra. E eu quero te pedir perdão pela falta de entendimento. E por muitas vezes, está apagando, escondendo a luz do Senhor, que brilha através da minha vida. Me colocando em ambientes que o Senhor não tem para mim. Me colocando em situações de pecado.
que fazem com que essa luz não brilhe através de mim. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão e peço ao Senhor para que tudo aquilo que tem me enfraquecido, as preocupações com as coisas do mundo, Senhor, a minha carne, que muitas vezes quer ser alimentada de prazeres, a minha carne, que muitas vezes não quer se deixar quebrar, não quer se deixar mortificar através do jejum, através da oração. Muitas vezes eu gasto horas fazendo tantas coisas e não quero gastar minutos orando a tua palavra, lendo a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que essas cadeias, que essas fortalezas, tanto na minha alma, na minha mente, Senhor, e na minha carne, que elas venham a ser quebradas, que a minha carne desça, que a minha carne diminua, para que o Senhor venha crescer em mim e resplandecer em mim a tua luz. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me chamou como luz do mundo, porque eu sou um pequeno Cristo. Senhor, e em nome de Jesus, que eu possa brilhar na minha casa, na minha vizinhança, no meu ambiente de trabalho, e aonde o Senhor quiser me colocar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero levantar, eu não quero ficar prostrado. Eu declaro agora que toda prostração, todo comodismo, todo conformismo da minha vida está quebrado, anulado. Tudo aquilo que tem me tornado apático, indiferente, que seja agora quebrado, que caia por terra. Toda legalidade que eu tenho dado a demônios para me oprimir, deprimir, me deixar cansado, de alma cansada, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito, eu renuncio, Senhor, e eu tomo uma posição como filho da luz, eu tomo posição como guerreiro do Senhor, de empunhar a espada, as armas espirituais que o Senhor me deu, de me revestir da armadura que o Senhor providenciou para a minha vida, e de me levantar e de me posicionar até que o Senhor estabeleça a minha vida para a tua glória, em nome de Jesus. Eu vejo Deus assim entrando em algumas pessoas aqui, assim, ele entrando, descendo até as entranhas de pessoas aqui, na raça e decanto camai andai assé, orecalahash recalabachai. Se essa palavra não fizer um revertério, meu amado, dentro de você, pode ficar preocupado, porque o propósito de Deus é que essa palavra venha fazer um revertério dentro da gente, para nos levar a uma mudança, a uma transformação. Na raça e decanto camaya nagash, orecalahash. E eu vejo Deus dando livramentos para as pessoas aqui nesse lugar. Janai camaya andai assim. Vejo ciladas do diabo, eu vejo laços do diabo, eu vejo armadilhas, Shanai, Kamai, Andai, Assé, e eu vejo o Senhor quebrando e pondo por terra. Shanai, Kamai, Anagashai, agora eu entendo, pastora, por que Deus mandou ungir o povo. Nahasuidecai, Andai, Assé. Oh, querido, se abra para Deus te curar. Reconheça as suas mazelas. Reconheça os seus defeitos, as suas deformações, antes de olhar para a deformação dos outros. Sabe? E deixa Deus trabalhar em você, para que a luz dele venha brilhar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Que a luz do Senhor venha resplandecer, a glória de Deus venha resplandecer através de você toda essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa semana. E que a paz do Senhor seja
nos nossos corações, em nome de Jesus. Glórias a Ti.